Caríssimos irmãos e irmãs, sempre amados na pessoa de Cristo e por causa dele, também em Maria e por causa dela. Nós cristãos católicos, muitas vezes nós temos em um canto esquecido a nossa vida de oração. Muitas vezes nós deixamos de lado o nosso compromisso de diálogo com Deus, de amizade com Deus, segundo Santa Teresa, que não é outra coisa que a oração pessoal. Nós nos acostumamos a rezar com folhetinhos, com novenas, com programas de internet, acompanhando determinados padres que bem fazem o seu trabalho de evangelização, é claro, mas nós não temos aquilo que é substancial e chamado oração pessoal, ou seja, oração da pessoa. Nada substitui a oração pessoal. As devoções, a leitura da vida dos escritos dos santos, as orações vocais, como sendo o texto, as ladainhas, as novenas, o rosário mesmo de Maria, todos esses constituem contextos de oração, mas não substituem a oração pessoal, que é aquele momento que nós nos colocamos pessoalmente na presença de Deus, unicamente em diálogo com Deus, em que nos perdemos em Deus, como nos diz Santa Teresa d'Ávila, a grande mestra de oração na igreja. Santa Catarina de Sena diz que a oração é uma verdade queimante. A luz de Deus brilha na alma que reza, na alma que ora. A lucidez espiritual é característica da pessoa que tem vida de oração. E aí nós nos transformamos em amigos íntimos de Deus. Nosso pai, São João da Cruz, na nossa espiritualidade carmelitana, da antiga observância, carmelita calçado que ele foi um dia, ele fala na solidão enamorada. Deus nos ama no silêncio da prece. Deus nos conquista para si no silêncio da oração pessoal. É lá que nós mantemos o mais íntimo diálogo com aquele que nos criou. Nós nos revelamos para ele, contando-lhe nossos problemas, nossas dores, nossas alegrias, mas ele se revela para nós mostrando o quanto nos ama, o quanto é misericordioso, o quanto nos acaricia com a sua santa graça. Nesse sentido, diz Santa Teresa d'Ávila, Deus se torna um Deus amigo. Ele quer que nós, através da vida de oração, transmitamos fogo, respiramos Deus, porque na oração nós vemos o invisível. É Ele que está ali. Eu não estou falando com nada. Eu estou falando com um ser incriado e porém existente. Nós ficamos cravados em Deus, como diz São Paulo da Cruz. Cravados, como diamante. Pedra brusca que Ele trabalha para ser diamante. É assim a vida de oração pessoal. Se eu e você, meu irmão, minha irmã, não temos vida de oração, nós não temos que reclamar que as coisas não vão bem em nossa vida. Aí está a causa, a ausência de vida de oração. Se eu e você, meu irmão, minha irmã, não temos o hábito de parar para rezarmos sozinhos, a sós com Deus, nós não podemos reclamar das crises de fé como aridez, tibieza. Se eu e você não temos vida de oração pessoal, por que reclamarmos da igreja e dos escândalos dos seus líderes? Por que nós enojarmos das pastorais, dos movimentos, comunidades? Eu encontro diversas pessoas que me dizem, eu fui de tal comunidade, eu fui de tal pastoral, eu fui de tal movimento, e eu pergunto, por que deixou? Por que saiu? Não, porque vi pecado, porque vi dissoluções, porque vi desunidade. E depois eu pergunto, você rezava sobre isso? E as pessoas me dizem, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu disse, tem tudo a ver. É o foco central da decepção, a ausência da oração pessoal.
a ausência da vida de intimidade com Deus. Quem não tem oração pessoal, não tem intimidade com Deus. E se não tem intimidade com Deus, tudo lhe assombra, tudo lhe derruba, como se diz aqui no Ceará. Nós somos como que muralhas fragilizadas, a qualquer momento podemos ruir, porque não tem base sólida. A base sólida de uma vida cristã é uma vida de oração pessoal. Temos a oração litúrgica, a oração comunitária, que é a Santa Missa, os grupos de oração em comunidades, os eventos como retiros, mas nada substitui a oração pessoal. Nós ficamos verdadeiramente perdidos no fogo que é Deus, diz São Domingos, quando nós oramos, quando nós rezamos. Tem pessoas que perguntam, qual é a diferença de rezar e orar? É a mesma coisa. Quem diverge, quem diz o contrário, é a ausência mais completa, não é, de conhecimento da língua portuguesa. É a ausência mais completa do famoso Aurélio, né? Que já foi hoje substituído por outro. Rezar e orar é a mesma coisa. Não, nós católicos rezamos, os protestantes oram. Isto é a mais vergonhosa mentira e a mais insensatez das hipocrisias e ignorância cultural que uma pessoa possa ter. Rezar e orar é a mesma coisa. No entanto, existe a oração vocal e a oração mental. Rezar é inclinar a nossa cabeça no peito do Senhor, dizia Santa Catarina de Sena. Inclinar a nossa cabeça no peito de Cristo, como São João Evangelista, né? O discípulo amado, atribuído a ele ser João Evangelista, muito embora alguns teólogos digam que se trata de outro João, mas de qualquer forma, discípulo amado é João. Discípulo amado no sentido de que ele estava em uníssono com o coração de Jesus, tanto que todos fugiram, só ele ficou com Madalena e Nossa Senhora aos pés da cruz. Então Catarina de Sena, santa, nos diz que rezar é inclinar nossa cabeça no peito do Senhor. Como diz Santa Teresa d'Ávila, ficarmos abstraídos em Deus, né? Estarmos em um tempo sem tempo. A oração de Santa Teresa é um tempo sem tempo. Ou seja, a gente precisa escolher o momento da oração e não demarcar os seus minutos, o seu tempo, a pretexto de atividades pessoais, de coisas que temos que falar e resolver. Então você marca a sua oração para a noite, para depois que chegar do trabalho, no intervalo do almoço. Quando você acorda às 4 da manhã e você vê a aurora, ótimo momento para a sua oração pessoal. Não é? Como é bom acordar às 4 da manhã e já pensar em Deus. O primeiro pensamento é Deus. A minha oração litúrgica, que é a liturgia das horas, começa às 4h30. Então, como é bom, não é? A brisa que está chegando às 4h30, o calor do dia ainda não chegou, e você reza a liturgia das horas, no meu caso, laudes, não é? Se mais cedo acordasse seria matinas, mas laudes, atualmente falando, é maravilhoso. O encontro íntimo com meu Deus amigo, com meu Deus amor, com meu Deus pai e mãe, com meu Deus que me escuta, que aceita o meu louvor, com esse meu Deus que reverbera meu coração com seu amor e sua misericórdia, com este Deus que me deu mais um dia de vida para ganhar o céu. E da minha janela eu olho as casas vizinhas e vou pensando na vida que aquelas pessoas terão naquele dia, e já posso consagrar aquelas famílias. E a paisagem muito linda de verde, aqui atrás onde eu estou, do meu eremitério, que são os campos da base aérea de Fortaleza, uns campos belíssimos, que vão até perder de vista, né? Árvores, flores, frutos, animais, a fauna, a flora, os regatos, né? Os pequeninos poços criados pelas leves chuvas. É uma visão franciscana do dia, ao mesmo tempo carmelitana, porque tudo se insere em Deus e Deus se insere em tudo. Então, quando eu acordo 4h30 para rezar, a minha oração pessoal e depois laudes, a oração oficial da igreja, que é a liturgia das horas, eu penso nas pessoas que não têm vida de oração e por isso vão começar um dia muito atormentado, já com dívidas na cabeça,
confusões para serem resolvidas, pessoas para serem procuradas e serem ofendidas por nós. O mal-estar em preparar o café da família, o mau gosto em servir o café dos familiares, a quase que obrigação de ir para o trabalho e o azedume da alma quando se entra no ambiente de trabalho, porque não tem vida de oração. Porque já amanheceu como os animais amanhecem. Eles não têm sentido de adoração, de louvor e de gratidão. Simplesmente eles acordam. Vivermos abstraídos em Deus significa que estamos envolvidos. Nada nessa vida nos interessa. Amamos as pessoas em Deus e por causa de Deus. Amamos as coisas em Deus e por causa de Deus. Convivemos com as coisas em Deus e por causa de Deus. E aí existe um atributo muito bonito, que é aquele segmento voluntário de Jesus, aquele despojamento voluntário em favor de Cristo, para bem passarmos o dia. Sim, porque tem pessoas que já amanhecem muito pesados, com o que houve ontem, com o que houve no domingo, no sábado, no fim de semana. Então elas já amanhecem terça-feira pesados, não é? Obstruídos, desintegrados, desorientados. Ninguém pode fazer uma brincadeira, ninguém pode dar uma saudação mais alegre, um bom dia mais expansivo, que as rajadas de violência, de antipatia gratuita, de azedume, saem dessas pessoas que já amanhecem pesadas. Se começassem a rezar, a orar, seria verdadeiramente um dia mais pacífico e calmo, porque a oração vai ondulando nossas almas e controlando nossas emoções e vai consertando as deformações dos acontecimentos que ficam em nós. Eu gostaria de dar uma dica. Essa dica que eu recomendo é nós irmos pontuando as nossas orações, preparando o nosso assunto com Deus, através de uma passagem bíblica, de uma leitura do Evangelho, sobretudo do Evangelho, vai nos ajudando a nos comunicar com Deus. É certo que com o tempo não precisa dessa preparação remota, você já ingressa na oração. Mas é muito bom, quando você vai rezar, você escolher um tema para a sua oração. Por exemplo, a humildade. Não é meditação, é oração, é conversa com Deus. Desejo de santidade, desejo de progresso nas virtudes, sinceridade de propósito com Deus, o conseguir perdoar desafetos familiares, a superação de um trauma, a aceitação da partida de alguém. Você prepara o assunto do seu relacionamento com Deus. Se começa louvando, glorificando, agradecendo, enaltecendo, reconhecendo a majestade de Deus, e depois conversa-se com Deus em uma abertura sincera. Tem gente que já entra na oração, como o pessoal fala, né? Com força. Nunca dá certo esse tipo de oração. Do tipo, Senhor, eu te agradeço pelo dia de hoje, obrigado pelo dom da vida, fica comigo, Senhor, tu és maravilhoso, eu te adoro, eu te glorifico, cuida de mim, cuida da minha família, eu consagro o meu trabalho, vem em meu auxílio, manda os santos anjos me cercarem minha casa, me livra dos meus... Isso é a oração do repente, isso é a oração da introdução grosseira na presença de quem é santo, amoroso e pacífico. Ninguém começa a oração assim. Nós começamos louvando, agradecendo, enaltecendo, bendizendo. Nós começamos colocando em Deus a nossa alma. Depois a gente começa verdadeiramente a rezar, não é? Também nós não podemos começar a oração fazendo pedidos. É como alguém que te encontra no centro e antes que você diga que alegria em lhe ver, a pessoa já começa a contar os seus problemas, a lhe pedir dinheiro emprestado. Você fica desanimado de ter encontrado aquela pessoa, não é verdade? Você encontrou a pessoa, mal você viu, não pôde expandir a alegria de ver aquela pessoa, ela já começa a contar os seus problemas. Nós não podemos entrar na oração contando problemas, pedindo graças, suplicando favores. Este é o meio termo da oração, né? A gente começa reconhecendo quem é Deus, sua graça, seu valor, né? Santidade do seu nome, para depois nós podermos
durante a oração, suplicarmos a Deus as nossas graças. Depois terminamos com louvor, com ação de graças, por graças nem recebidas ainda, mas já louvamos por elas. Já agradecemos porque sabemos que por desígnio de Deus elas virão. Então, irmãos e irmãs, que a sua oração não seja um canto esquecido. Que a sua vida de oração não seja algo que dá para ficar para depois, né? Que a sua oração e a minha não seja uma coisa obrigatória, cansativa, porque ninguém se cansa de falar com quem se ama. Ninguém pode se cansar de falar com quem se quer bem. A oração deve ser sempre um momento de alegria, mesmo que não estejamos bem. Santa Teresinha rezava sempre na mais tremenda aridez, e assim Santa Teresa d'Ávila e assim São João da Cruz. Mas eles não permitiam que essas tristezas aparentes, pessoais, personais, circunstanciais, atrapalhassem o fluxo contínuo da comunhão com Deus, né? Atrapalhassem o diálogo com o Senhor. E até colocavam para Deus seus sofrimentos e até falavam para Deus de suas dores, mas não paravam nelas, não é? São João da Cruz vai dizer em um de seus escritos maravilhosos que a alma que sofre rezando, ela deleita o Senhor pela sua paciência, pela sua aceitação, e ela tem uma longevidade espiritual com o próprio Deus, porque aprende a se comunicar com Ele mesmo na dor, mesmo nos momentos de sangramento, né, interior da alma, mesmo diante de sufocações e provocações do mundo, de traições e fidelidades, a alma se torna enamorada. Então é aquela solidão sonora de que fala São João da Cruz, o santo mestre da vida interior. Que Deus nos abençoe, nos dê a graça de vivermos na plenitude do amor de Deus. E que Santa Faustina Kowalska, celebrada hoje, a secretária da Divina Misericórdia, nos ensine, tome a nossa mão e nos faça andar com ela na trilha da misericórdia divina. Nos mostre o palácio da misericórdia divina. Aquelas mansões, aquelas moradas descritas por Santa Teresa e que tão bem Santa Faustina nos mostra em sua própria vida no diário. O Papa Francisco disse, em uma de suas homilias recentes, que o mundo ainda vai dar valor ao diário de Santa Faustina, que se transformará numa espécie de segundo evangelho para os que creem. E ele está certo, e ele é coerente, e ele é concreto no que diz. Um abraço e as orações do irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade católica Christus Dominus.